desde o início do século passado, dos anos 1900, começou já uma entrega de terras devolutas, né? Não exatamente desapropriações de latifúndios, isto porque se alegava na época que existiam muitas terras que não tinham titularidade, não tinham, portanto, elas pertenciam ao Estado. Tá? Esse processo foi se dando sucessivamente por décadas, com ciclos diferenciados de quantidade de glebas entregues. Tá? Cada governo, obviamente, com o seu programa, com o seu ritmo. Tá? Inclusive, observar que durante o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, praticamente não houve entrega de terras. Isso é muito interessante. Há então um hiato nesse período de prática, quase 15 anos. Não se entregou nos estados. Isso também não só em Santa Catarina, houve uma determinação por parte do governo do Estado Novo. Olha, vamos dar um stop aí, não se entrega mais terra pública por enquanto. Tampouco se fez reforma agrária. Né? Uhum. Bom, mas então a coisa avançou e nós chegamos então no período da ditadura civil-militar. Veja bem, no lançamento do meu livro, nós tivemos a satisfação de contar com o prestígio, eu te digo assim, é uma grande satisfação para a gente, tanto para os promotores do evento, né, que foi na terça de noite, no auditório do CFH, né, nós contamos com a palestra do João Vicente Goulart, que é o filho do ex-presidente da República, assassinado, por sinal, né? Que teve o seu governo interrompido. Não é? Ele foi deposto pelo golpe de 64. E ele nos fez uma palestra mostrando como que se deu esse processo, não é? E dentro do qual, dentro daquelas reformas de base do João Goulart, não é? A reforma agrária era a principal. E ele diz que a reforma agrária, no entender dele, foi o estopim, realmente o maior problema que levou toda as oligarquias, os terratenentes se organizarem em torno do golpe, para tirar o pai dele do governo, que ele estava tentando fazer a reforma agrária, finalmente. Tá? Isso, então, veja bem, nós estamos falando do início dos anos 60, isso faz mais de 50 anos atrás, agora, que também não é tanto tempo assim, convenhamos, né? Tem muita gente que tem muito mais de 50 anos, está vivo ainda, viveu esse período. Tá? Bom, então nós entramos no período da ditadura. Qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a pesquisar documentos, um a um, no início, né, e verificar que havia coisas muito estranhas nessa documentação apareceram. Né? E a conclusão geral é que eu, depois de analisar esses documentos todos, que eu acabei tendo que classificar, de reunir, de organizar, né? Isso foi um trabalho muito árduo, porque nós temos uma documentação hoje dispersa em vários escaninhos aí do Estado, tá? E com a qual a dificuldade é justamente você conseguir reunir para você tirar uma conclusão. Porque você pensando um processo, por exemplo, você nunca tem a ideia do conjunto da obra. E Gert, como é que tu chegou nisso? Quer dizer, conta um pouco essa história aí, porque é em função da grande luta de vocês ali do Pântano do Sul. Do Pântano do Sul, é verdade, né? Essa luta, tu vê, tem coisas nada melhor do que um dia depois do outro, né, Elaine? A nossa luta, que aqui já é conhecida por vários ouvintes da Rádio Campeche, que a gente vem historiçando, né, contando ela há 10 anos, né? Nós estamos numa luta lá para criar um parque natural lá na planície do Campeche. Eis que esse foi, digamos assim, o início do fio da meada. Né? Porque pesquisando os documentos dos envolvidos ali, tá, eu cheguei nessa situação. Então, a coisa extrapolou totalmente. Né? Eu foquei, aliás, eu retrato assim no livro, eu foco detalhadamente o distrito do Pântano do Sul.
onde eu publico toda a relação completa das glebas que foram entregues lá, não é? O tamanho delas, a quem foi entregue, a quantidade, o tamanho delas. Quer dizer, tudo isso está bem muito detalhadinho no Pantanal do Sul. Depois eu avanço para o contexto de Florianópolis. Eu publico no livro a lista de todas as pessoas que receberam essas glebas desde os 1900 na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. São 1.100. Elas estão relacionadas aqui. Acaba que o livro vira um instrumento até de busca, porque você já tem ali condições de ir para o arquivo público e pegar o processo que lhe interessar. Tá? E Goethe, então, em que medida isso, que tu coloca assim, em que medida isso foi uma fraude? Sim, já vou chegar lá. E aí eu também entendi que era o momento de avançar para Santa Catarina, porque eu, uma vez olhando Florianópolis, a pergunta é óbvia. Será que esse processo se deu também no continente, nos outros municípios? E pasme, a coisa foi praticamente idêntica, né? Eu publico ali a relação dos 147 municípios catarinenses que receberam glebas desde os 1900, tá? Um a um, tá? E, inclusive, em cada município situando qual a quantidade de glebas que o IRASC, na época da ditadura, entregou, em percentual. Então, por exemplo, nós temos lá a Catanduva, tá? Só um exemplo, está aqui na relação, tá? Recebeu X títulos no total, dos quais Y é o IRASC que entregou, dá tanto por cento. Então, essa relação completa do Estado de Santa Catarina. E aí eu tendo acesso a essas listas, que eu fui atrás, né? Pela primeira vez se deu um olhar de poder comparar. Por exemplo, o que aconteceu em Florianópolis, o processo aqui, com o de Joinville, com o de Blumenau, com o de Criciúma. E você tinha, então, dá para constatar coisas das mais grotescas, né? Como, por exemplo, o que se deu em Florianópolis, por exemplo, de dar múltiplos lotes para uma única pessoa. Aqui tem casos que uma pessoa recebeu 6 lotes do Estado. Não bastou um, ela recebeu 6. Como se o Estado te desse um terreno, mas não bastasse isso, ele foi lá, requereu, ele ganhou mais 5. Tá? Isso são casos que ganharam 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Tá? No interior do Estado, tem exemplos onde a pessoa levou 30 lotes. Empresas levou 58. A Portobello, por exemplo, desde 72, entre 72 e 75, em Navegantes e Tijucas, levou 58 glebas. Como pode se justificar isso com uma reforma agrária, né? Obviamente que não, né? Então você vê que o processo é de tal forma deformado isso é importante quem está nos ouvindo entender. Conjugam-se 2 problemas aí. Um é a deformação da proposta da reforma agrária, que você entregar títulos dessa maneira, seja de terras devolutas, seja de terras próprias do Estado mesmo, tá? Ou indenizando, desta forma, tu não está fazendo reforma agrária coisa nenhuma, então é uma mentira que é a reforma agrária. Por isso eu trato também, o título assumiu né? O livro assumiu esse título, o golpe da reforma agrária, entre aspas, não é? Tá. E a outra questão que se conjuga aí é a questão jurídica, porque existem tratamentos jurídicos diferenciados aí. Primeiro, os órgãos, eles solenemente ignoraram a legislação, para você ter uma ideia, porque a legislação, ela obrigava o Estado a regulamentar o processo de entrega de terras. Eles nunca regulamentaram em lei isso. Então ficava fácil o governante, o agente público, né, que tem a caneta na mão, que deu lá, que assinou, que entregou o título, tá, ele justificar que não tinha regulamento, não tinha critério. Ora, se não tem critério de tamanho, de limite, de quantos lotes você pode receber, onde pode receber, como vai receber, né? Então, é simples. Olha, o processo é tão fraudulento, é tão vergonhoso. Você imagina só, você requeria um simples requerimento, que requeria um pedaço de terra lá, que supostamente era devoluta, que ninguém assumia, né, ser dono. Digamos aqui, você olha para o campo ali do lado, né, vê um pedaço de terra, vai lá no órgão, requer uma folhinha,
bota a tua assinatura, isso abria um processo, esse cara vinha aqui medir, tá todo mundo bem, coisa e tal, né? Mas na época, veja bem, não tinha um Facebook, internet, celular, né, minha filha? Quem é que sabia disso? A não ser os próprios ali, a vizinhança ali, próxima, né? Imagina então nos rincões aí, nos interior da ilha, na época, sequer acesso tinha. Né? Nos anos 60, tinha uma linha de ônibus que ia uma vez por dia, levava do sul da ilha para um horário por dia, para vocês terem uma ideia, em estrada de chão batido, de areia. Pessoas não têm a mínima noção como era um grotão isso aqui. O interior da ilha simplesmente nem existia para a cidade, que era no centro da cidade, né? Entendeu? Isso aqui era um interiorzão rural. Né? Então, isso aqui era uma manobra fácil até de fazer, essa fraude. Né? Então, isso é uma coisa, é uma página realmente muito vergonhosa, viu, na nossa história. Né? Eu fiquei... Olha, eu devo confessar para vocês, quando eu comecei a ter acesso a esses documentos, eu levei um verdadeiro susto. Eu não tinha a menor ideia. Olha, eu sou historiador, acho que eu não sou uma pessoa desinformada, né? Tem uma visão geral da reforma agrária no Brasil, desse processo histórico, coisa e tal, mas ao ver esses documentos, realmente eu levei um susto. Eu nunca imaginava que a coisa fosse desse tamanho, né? Dessa dimensão, e com essa também, digamos assim, malandragem. Né? A malandragem, né? É impressionante como as autoridades à época, mas principalmente durante a ditadura militar, se utilizar essa coisa. Então eu mostro ali, por exemplo, o gráfico de entrega de títulos. Você vai ver, nos anos que antecederam a ditadura, há uma regularidade anual de entrega de títulos, tem tudo por número, tabelas imensas, com gráficos, coisa e tal. Quando você chega no período da ditadura, é o ponto fora da curva. Há uma curva imensa, assim, um balão fora, assim. Quer dizer, foi realmente a festa que os caras fizeram. Então, veja, há 10 anos atrás, nós começamos lá a nossa batalha lá no Pântano do Sul para tornar aquilo um parque. E eu sempre desconfiava que tinha alguma coisa podre ali. Que aquelas empresas que dizem ser donas daquelas áreas, tinha alguma coisa irregular ali. Pensava que havia tipo essa coisa, né? Aventava hipótese, mera hipótese. Não. Começando aí atrás, eu não só confirmei que havia o podre delas, mas como de todo o resto, de muito mais. Então você vê, assim, agora eu conseguiu, reunindo esse conjunto da obra, você tem condições de ver o total que foi entregue. Então está ali no livro. Você tem condições de ver as maiores glebas, eu consegui ver a dimensão, reunir a localização delas. Então, por exemplo, no Campeche, se você for curioso, claro, compre o livro, você vai ver a tabela entre as maiores glebas de 100 mil metros quadrados, mais de 100 mil metros quadrados. Você tem uma noção do que é 100 mil metros quadrados? São 10 hectares. 10 hectares, 100 mil metros quadrados, dá para fazer um loteamento. Isso é uma gleba. Entre as maiores de 100 mil metros quadrados, que são 98 na ilha de Florianópolis, eu tenho a localização delas por região, por bairro. Então aqui no Campeche vai aparecer mais de uma dúzia dessas, só das maiores de 100 mil metros. Estamos falando. Tá? Então, no meio de outras menores. Aqui, isso varia de bairro a bairro. O Pântano do Sul tem uma característica que reuniu muitas dessas glebas maiores de 100 mil metros. É o campeão em Florianópolis. Tá? Para você ter uma ideia, 98 é o total dessas glebas maiores de 100 mil na ilha. No Pântano do Sul deu 26. Dessas aí, o Pântano Sul levou 26. Então, realmente uma deformação total, né, em relação a outros distritos. Né? Havia muita, então, né, aqueles morros lá que você conhece, aqueles verdões lá, foram todos objeto desse saque aí. Tá? E aqui no Campeche você vai ver, então, a localização de várias dessas glebas, tá? Onde dá o nome da pessoa que recebeu. Você pode olhar, tá? E essa localização ela é mais fácil de fazer no mapa depois, né? Porque, veja, outra coisa, Helene, grotesca, né? Todos esses órgãos,
Com raras exceções, as exceções seriam alguns municípios no interior do estado, não em Florianópolis, portanto, tá? Esses órgãos jamais fizeram um mapa geográfico onde essas glebas estão localizadas dentro do mapa. Isso é uma coisa grotesca, porque você imaginar que tu recebeu um lote de 1 milhão de metros quadrados, 500 mil metros quadrados, e está no além, num mapa e perdido no espaço. o Estado nem sabe onde é. Não tinha essa preocupação. Supostamente está lá, porque dá os confrontantes, o vizinho tal, coisa e tal. Mas aí você vai olhar com uma lupa e vai olhar várias dessas glebas. Os confrontantes são assim, ó, a terra quem de direito ao sul, ao norte, terra devoluta, ao oeste, terra devoluta, do outro, Oceano Atlântico. Onde é que é? Onde é que fica a gleba? Não, então é assim, olha, é uma coisa... Bom, não por acaso, né, Elaine, não por acaso, o rolo das terras em Florianópolis, ele só se exacerbou a partir dos anos 80, quando começa, então, a especulação imobiliária, a Vigi entrar na ilha, a ilha começa a receber gente, comprando com dinheiro, vai comprando aqui, vai comprando ali, coisa e tal. E, claro, muitas dessas fraudes, inclusive, como eu ilustro no livro, né? Uma profusão. Olha, eu tive que encerrar, colocar um limite, porque eu ia ter um livro de 1000 páginas. Existiam aqui, como todo mundo deve saber, não é? Grandes colônias de pescadores. Aqui o pescador, ele era também um lavrador, ele era colono. Isso é a tradição de vida açoriana, né? Que colonizou aqui a ilha, né? Fortemente. Aqui nós não temos contingente europeu, alemão, polonês, não chegou aqui, minúsculo, são pouquíssimas famílias, né? Então aqui a hegemonia absoluta é o açoriano que chegou aqui. Ele pescava, isso que você chama de colônias de pescadores artesanais, eles eram todos lavradores. Eles tinham suas mandioquinhas, suas coisas e tal. Então, bom, isso eu também mostro no livro. A produção rural que existia, agrícola, né? A produção agrícola que existia em Florianópolis é uma coisa inimaginável, se você olhar para os dias de hoje, né? Isso era uma outra realidade. Bom, então existia um contingente de gente que precisava de terra, e isto era bem-vindo, no caso, de pescadores que estavam ali naqueles núcleozinhos, naquelas vilinhas, para regularizar as próprias áreas que eles cultivavam. Tá? Ter o domínio privado disso, tá? Para poder cercar, para poder depois partilhar entre os parentes e coisa e tal. Esses, então, esses eram o grupo dos ingênuos. Eles acreditavam piamente que aquele processo de também beneficiados. Bom, aí vem um outro grupo, o grupo dos espertos. O grupo dos espertos foi genial, porque ele aproveitou essa... Veja que é uma diferença enorme. O sujeito professor, o sujeito advogado, o sujeito médico na cidade, seja qual for outra profissão, que não tem nada a ver com lides agrícolas, tá? Reivindica uma terra, uma gleba dessa, que nem eu acabo de entregar agora, aqui, 700 mil metros quadrados, para segurar, para patrimônio. Para patrimônio. Vende lá para quem quiser depois, vai fazer, ganhou de graça. Tá? Depois vende, é lucro. Imagina. Então, esse então é o conjunto dos espertos. Agora tem um outro conjunto também que aparece, que eu consegui qualificar claramente nesse processo. É o dos piratas. Os piratas eram um conjunto de uma espécie de despachantes de terras, que além daquele despacho, aquele meio de campo para facilitar aquele anterior dos espertos, e volta e meia até agraciar um amiguinho, um familiar lá, que era um desses pescadores pobres no interior da ilha. Então tu tem 3 conjuntos claramente identificados. Tá? É o conjunto dos ingênuos, o conjunto dos espertos, tá? E o conjunto dos piratas. Né? Claro. Né? Então, os espertos e os piratas ganharam, mas
Total. Dá para eu mostro nas tabelas, porque isso aparece onde, Elaine? Veja bem, quando a pessoa requeria terra, ela tinha que declarar a profissão. Pasme que uns nem declaravam profissão, estava em branco. Tá? Pouco importava também para o órgão público, né? Se tinha ou não tinha. Tá? E a finalidade para a qual ele queria requerer objetivo de pontinhos, papapá, isso no requerimento, padrão. Tá? Nem sempre era utilizado o padrão. Mas, né, nos outros apareceu isso também, né? Alguém já soprava lá pro cara, ó, tem que botar lá que tu quer a terra para criar um gadinho, tá? Né? Então, o cara botava lá. E aí aparecem as coisas mais grotescas, Elaine. Então aparece o cara reivindicando 50 mil metros quadrados aqui na Armação, no Campeche, em tudo que é lugar da ilha, na lagoa, na coisa e tal, para instalar uma moradia de veraneio. Certo? E levou o título para casa. Levou o título para instalar sua moradia de veraneio, sua casa de veraneio, certo? Então, olha, eu acho o seguinte, eu acho que é um deboche, né? Eu acho que é um deboche você traficar dessa maneira terras públicas, bens públicos, tá? Eu também quero. Não, se ele tem direito, eu também quero. Eu também tenho direito, sou cidadão brasileiro, também. Você que está me escutando também tem direito, certo? Essa é a questão.